Esse final de semana que passou agora foi o Dia dos Pais e estar nessa casa sempre me remete muitas lembranças de todas as histórias que eu tive aqui com minha família, junto ao meu pai, e que infelizmente hoje ele não está mais presente em matéria, mas muito presente em memória para sempre. Todas as pessoas do canal perguntam sobre a história minha com meu pai, como que começou. Então hoje eu resolvi aqui contar para vocês o relato de um filho que morre de saudade do seu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que era um exemplo no trabalho, sempre foi um cara muito ligado ao trabalho e muito esforçado. Ele era um cara que sempre trabalhou em metalúrgica, em empresas que prezavam por muita disciplina, então ele tinha muita disciplina, ele chegava sempre no horário ou até antes, ele era Caxias. Isso para mim era uma das maiores qualidades do meu pai e é uma das minhas maiores dificuldades. Então meu pai sempre teve aquela ideia de que trabalhar para conquistar alguma coisa. Como a maioria dos brasileiros, um imigrante nordestino que veio para São Paulo com a esperança de conseguir sucesso e trabalho, que aqui sempre foi a terra da oportunidade. E ele conseguiu, trabalhou um tempo na Volkswagen, depois saiu e veio estruturar a sua vida posteriormente com o meu padrinho, que tinha uma empresa de sapatos chamada Balestrin Calçados. E posteriormente ele também foi trabalhar com o irmão dele já em padaria. Como ele sempre teve o primeiro grau apenas completo até a 4ª série, ele sempre teve esses trabalhos primários, mais braçais, como fonte de sustento. E com muito esforço, que a minha mãe sempre trabalhou muito em casa também. Minha mãe é um bombril, então ela é 1001 utilidades. Então, minha mãe sabe cozinhar, minha mãe sabe costurar. Minha mãe é uma pessoa que faz tudo, eu não ouvi minha mãe falar alguma coisa que ela não saiba fazer. Então, ela sempre se fez de tudo necessário para trazer uma renda extra para ajudar a sustentar a nossa família, que foi sempre muito humilde. Tudo foi ocorrendo de uma forma muito natural, fui crescendo, fui amadurecendo e fui percebendo que o meu porte não era adequado e eu não gostava de ser um cara que era muito tirado pelos amigos, né? Então era muito um símbolo de gozação. Mas eu não me importava, porque eu sempre fui um gozador. Então eu tirava isso de letra. Bullying pra mim, como eu já falei aqui, nós resolvíamos de outra forma. A gente se defendia ou arrumando um apelido pior pro amigo, ou saindo na porrada, mas a gente tinha que resolver. E era dessa forma que a gente resolvia. Meu pai sempre foi um cara que gostou de treinar, ele sempre treinou. Desde os 20 e poucos anos ele treinava. Então assim, desde que eu me conheço como criança, meu pai já praticava exercícios, mas sempre em casa, nunca em uma academia. Então ele tinha uma roldana adaptada na parede, ele tinha um banco de supino que ele fez, ele comprou apenas uma barra profissional para poder montar as anilhas que eram feitas de freios de caminhão. Então as lonas de freio de caminhão, aquela rodinha que ia para acoplar aquela lona, era o que ele usava para poder fazer as anilhas dele. E ali ele reforçava ainda com concreto. E ali ele dominava o máximo que ele fazia de exercícios. Eram exercícios básicos, todos da época do Arnold. E eu não via ele acompanhando nada por revista, por nada. Assim, ele simplesmente sabia fazer aqueles exercícios porque ele viu algumas revistas algumas vezes, mas nunca teve uma revista de musculação. Ou seja, era um cara que realmente gostava de praticar levantamento de peso. Bom, boa bem. Bom. A dona Sueli chegou. Dona Sueli. Rainha. Tá gravando?
Pronto, Não, ele tá com a não, câmera. ele tá com a câmera olhando pra você. Pra dar um close. Só pra ficar olhando. Ele tá testando a lente. Vocês estavam conversando. Hã? Vocês estão só conversando. Não, mas a gente tá conversando. Mas é daí que... Essa daqui é minha rainha, Dona Sueli, minha mãe. Essa é minha irmã, a Fabiola, mais velha do que eu. Mentira. Pode observar pela aparência. É mentira. Viu? Que adianta? Eu sou 2 anos mais velha, porém... Viu? Quem conhece a gente... Fala aí, Maurício. Cara, quem ela tem- parece ser mais novo? Ela- Sem puxar o saco agora. Vamos gravar, vamos Não. continuar o vídeo. Você- Ela tem 45 anos, você Não, eu acredita tenho ou não? 44. Eu acabei de fazer 44 e esse ano eu tô pensando em nem contar, porque não curti nada. Ser quarentena, Então, acho que ninguém vou conta. ficar no 43. O ano de 2020 estão falando que vai ser anulado. Vai ser anulado da minha Se vida. for assim, eu vou continuar com 41, não vou fazer 42 semana que vem. Você vai fazer 46. Não vou. Aí eu comecei a treinar na academia e logo comecei a ver resultados muito rápido, porque eu sempre fui um cara que gostei de comer bastante. Então desde criança sempre dei trabalho, né, mãe? Muito. Comi não. Sempre comi demasiadamente, então o ato de treinar me deu mais apetite ainda. Eu comecei a comer mais ainda. Isso fez eu começar a crescer mais rápido. Intuitivamente eu já estava acertando. E depois de 5 anos treinando, eu já me vi preparado para minha primeira competição. Mas durante os 4 primeiros anos eu treinei nessa academia que fica próxima à minha casa aqui. Depois eu me desenvolvi como atleta mesmo na Academia Nautilus, e onde eu tive a oportunidade de me preparar com o tão estimado, né, e infelizmente já falecido Wilson Santos, que foi o meu primeiro treinador. E me preparei exatos 15 dias para a competição, porque já estava praticamente pronto, na condição adequada, então só foi um leve ajuste e acabei me tornando vice-campeão sem nunca ter ido até um evento, só acompanhado por revista. E o meu pai, minha mãe, foi toda a minha família assistir. Revista e vídeo, né? Revista e vídeo, gente. Tipo, na época era vídeo cassete, nossa, era o dia inteiro vendo fita dos caras treinando, posando. Várias fitas. Mr. Olímpia, várias. Batalha pro Olímpia, então era essa época dos vídeos, né? Então foi isso que me fez também ficar muito ligado nessa questão técnica, porque eu observava muito como eles treinavam e tentava reproduzir exatamente igual o que eles faziam. E depois dessa competição, meu pai também já era um apaixonado, porque ele acompanhava as fitas aqui, não perdia uma vez que a gente colocava aqui para assistir, ele vinha assistir. E dali em diante eu comecei a levar ele para a academia. Ele passou a praticar também, parou de praticar em casa, passou a praticar na academia. E 2 anos depois que ele estava praticando na academia, ele já estava competindo pela primeira vez, aos 62 anos de idade. Então eu acompanhei meu pai, eu era o treinador dele, e aos 62 anos de idade eu acabei levando ele para uma competição aqui no interior de São Paulo. E foi muito engraçado, porque da plateia eu gritava, vai pai! E todo mundo falava, pai? Como pai, cara? É pai adotivo, né? Alguma coisa assim. Eu falei, não, é meu pai mesmo que está competindo, tá lá. É meu pai de sangue. Nessa competição ele estava entre 6 atletas, todos com 40 anos de idade, e ele acabou ficando em 3º lugar. E a gente super satisfeito, mega feliz, né? E ele volta bravo, porque tinha ficado em 3º. O que foi, pai? 3º lugar, cara. Me roubaram, como que já se viu? Colocar pra competir com esses moleques, ainda me tira o título. Isso não é justo. Então, meu pai, ele tinha um espírito extremamente competitivo. E isso favorecia demais, porque ele sempre estava buscando a melhor condição, apesar de a cada dia estar mais velho. Então, ele realmente sabia como viver. E viver intensamente a vida inteira dele. Então, a partir daquele momento que ele competiu a primeira vez, ele passou a
E em todas as competições que eram dentro do estado de São Paulo, ele ia. Tava pronto. Tava prontinho antes de todo mundo, com a mochilinha nas costas. Eu sentava aqui no sofá e falava assim, eu tô pronto. Eu tô pronto, tô esperando Sempre o vocês. primeiro a ficar Sempre o pronto. primeiro. Sempre o primeiro a ficar pronto. Então era muito, muito engraçado e bacana. E aí a gente sempre saía do campeonato, aí a gente ia pro restaurante, comia, ele comia com a gente. Chegávamos tarde, ele chegava tarde e falava, hoje o senhor vai estar brava comigo, porque eu tô chegando muito tarde. Minha mãe já estava apagada na cama. Com 67 anos, né, nós somos campeões. Ele foi campeão paulista 4 vezes, foi campeão brasileiro 3 vezes e sul-americano 2 vezes. Ele só não foi sul-americano 3 vezes porque uma vez ele deixou de viajar, porque foi fora do país. Em 2008 teve a categoria dele. Ele foi campeão brasileiro, campeão sul-americano junto comigo. Nós ganhamos o campeonato como família. Em 2009 eu não fui para o campeonato sul-americano. Meu pai foi com a equipe, inclusive era o Maradona, um grande amigo meu, Perivaldo e Augustinho, que também são pessoas muito especiais dentro da vida do meu pai como atleta, que eles sempre ajudavam quando eu não estava presente. Meu pai se consagrou também campeão sul-americano nesse ano. E depois disso ele acabou desanimando, porque não existia a possibilidade de ter um atleta com a idade dele, com mais de 60 anos competindo. E aquilo foi cansando ele, porque ele tinha que competir com atletas de 40 anos e ele não conseguia ficar no top 3. Então ele não queria se expor para brigar com caras muito mais jovens numa categoria que não era dele, onde não tinha nenhum tipo de vantagem para ele. Então ele se viu desmotivado e parou de competir. Mesmo assim, continuou treinando. Nesse meio tempo ele teve o primeiro probleminha dele, que foi uma arritmia cardíaca, e ele travou a coluna ajudando aqui a carregar o entulho numa época de reforma aqui em casa. Ele ficou 20 dias praticamente, né, mãe? Ficou muito mal. Ficou Foi mal, internado. chegou a ser internado. E aí, Sofreu muito. e aí o médico falou que ele provavelmente seria um caso de infarto futuro, mas que naquela época, tomando os remédios, ele ficaria tudo bem. Fez todo o tratamento médico, tudo ok, não competiu mais. Mas quando em 2014, em um campeonato paulista, apareceu um grande campeão chamado Francisco Serdunic, que foi um cara que dominou o nosso esporte em meados de 80, 90, mais ou menos 1987, 90, era um cara que foi campeão brasileiro, sul-americano, teve diversos títulos. Chicão, se você ver esse vídeo, um grande abraço para você. Tenho muita consideração por você. E o Chicão estava retornando depois de muitos anos, mais de 20 anos parado. E o meu pai, vendo aquela situação e sabendo do histórico do Chicão, ficou muito oriçado. Falou, não, eu preciso voltar a competir. Eu quero competir de novo. E eu vou competir, eu sou campeão brasileiro. E esse cara veio, agora eu não vou deixar ele pegar o título. Aí eu peguei e falei, não pai, mas você já tá com 70 anos, já deu, chega, continua treinando, vamos ver os campeonatos, mas chega, já deu, vamos parar. E o meu pai, não, eu vou competir, né, mas é a última vez. Depois disso eu paro, mas eu quero encerrar minha carreira assim. Eu falei, então, se é a última vez que você quer, tá bom. Aí conversamos em casa, ele bateu o pé, a gente não queria que ele fosse, né? De forma alguma. Ninguém queria que ele competisse mais. E tava muito em cima também. Já Foram estava em 2 meses cima. só, né? Só tinha 2 meses de preparação e ele não estava em boa forma para ir, mas ele, não, eu vou competir, eu preciso. E a gente falou, então tá bom. Você quer, vai, depois você vai parar? Vou, tá tudo combinado. Meu pai era uma pessoa de palavra, então eu sabia que se realmente ele competisse, seria a última vez. E aí ele foi competir, cara. Ele competiu, deu tudo errado no campeonato. A categoria dele era para ter sido a primeira a subir no palco, mas por alguns erros na organização do evento, meu pai acabou sendo a última categoria, então ele passou o dia. Foi muito cansativo, o campeonato inteiro lá, era mais de 8 horas de
de competição, então ele estava muito abatido já no final, já não queria mais competir, mas mesmo assim, no esforço e na paixão, ele foi lá, fez a apresentação dele, só que ele acabou perdendo, e eu vi que ele desceu muito abalado, e eu abracei ele, né? E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, pai, fica tranquilo, cara. Não precisa ficar assim. Eu sei que você não tá no seu melhor, porque não teve tempo para se preparar para isso. Não, e ele se esforçou muito. Ele fazia 2 cardios por dia, sabe? Tem uma escola aqui pública, tem uma escadaria enorme. Ele ficava subindo. Ele contava para mim, depois tirando sarro, que a molecada ficava tirando sarro, chamando ele de rock, que ele ficava subindo aquela escada correndo. Bicicleta pra cima e pra baixo, tipo, ele deu o melhor, entendeu? Mas não... Era muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então assim, não tinha tempo hábil para ele ter competência para poder bater de frente. Mesmo assim, ele fez um ótimo trabalho, subiu bem. Não fez, a gente tem as fotos E dele. aí ele perdeu, ele acabou perdendo pro Chicão. E o Chicão iria continuar e até pro Sul-Americano. Eu falei para ele nesse momento que eu abracei, falei, pai, fica tranquilo, daqui a 1 mês e meio já é o Sul-Americano. Você daqui a 1 mês e meio você tá pronto, você pega ele, vamos pra cima. Eu vou com você nesse campeonato, mas ali você encerra a carreira. Aí ele olhou pra mim assim, o olho encheu de lágrima, aí ele me deu um abraço, aí eu falei, vamos comer. Aí ele falou, vamos comer em casa hoje. A gente sempre comia na rua. Vamos comer em casa hoje. Eu falei, não, então tá bom, vamos comer em casa. Ainda tinha outro amigo meu, Baby, que estava junto. Viemos para casa, chamamos uma pizza, coisa que ele nunca fazia, né, mãe? Comer depois do campeonato ele aqui em casa. ligou aqui, pediu para chamar pizza. Chamamos uma pizza e aí ele comeu essa pizza conosco. Isso era no domingo à noite. E foi a última vez que eu vi meu pai. Então eu tenho a lembrança de eu dando um abraço nele no momento da despedida depois do campeonato. E eu sabia que no dia seguinte, na segunda, ele estaria cedo de dieta. Dito e feito, segunda cedo ele estava de dieta novamente. Porque ele estava bravo, queria pegar o cara de qualquer jeito. E 3 dias posteriores a isso, né, na quinta-feira, foi quando eu recebi uma ligação do meu irmão avisando que meu pai tinha desligado as pilhas, né? Hoje eu vejo dessa forma, então foi ali que ele morreu dormindo. Meu irmão que percebeu ainda, minha mãe ainda estava do lado dele. Não, na verdade ele fez tudo o que ele queria, né? Ele foi treinar na quinta-feira à noite. Ele fez tudo. A única coisa que a gente estranhou é que ele chegou da academia e ele sempre comia direitinho. Aquele dia, ele pediu pra mim estourar pipoca pra ele. Tipo, estranhei, ainda ia tirar o sal, falei, nossa, vai sair fora da dieta. Como eu sabia que na segunda ia começar a preparação exatamente, eu falei, deixa ele se entupir de coisa essa semana, porque depois acabou também. Comemos a pipoca, eu, ele e o Enzo. A gente tava passando grande família, ele sentou aqui com a gente, ficamos todo mundo comendo, ele subiu pra dormir. Aí de manhã ele sempre levava café na cama pra minha mãe, deu o horário dele ir trazer o café e ele não levantava. Foi quando minha mãe percebeu, entendeu? E demorou até na mãe pra gente cair a ficha, porque a gente não acreditava que aquilo tava acontecendo, entendeu? Achava que ele estava dormindo, porque ele reclamou que ele estava esfriado antes de deitar. Mas estava muito frio. Muito frio. E fez agora 6 anos no dia 25 de julho, né? Então foi bem no auge do inverno. Tava realmente muito frio. E é no frio que dizem que dá mais infarto, né? Então calhou de acontecer isso, já era previsto pelo médico. Mas aconteceu no momento em que nunca nós estamos preparados para esse momento. Mas hoje a gente consegue entender que a forma que ele se foi a forma mais nobre que uma pessoa pode se desligar desse mundo. É um presente, né? É um presente. Então hoje a gente tem o entendimento que nossa família foi agraciada com essa dádiva, né, dele ser levado dessa forma, sem dor, sem doença,
Eu tive, além do melhor pai, o melhor amigo. Então foi uma perda dupla. Mas eu só tenho ótimas lembranças. Então eu já derramei lágrimas demais. Hoje eu prefiro lembrar dele com muita alegria, sem nenhuma tristeza. O que mais marcava, assim, era o jeito dele, né, de ter vontade de fazer as coisas, assim, quando ele gostava muito de alguma coisa, que nem a musculação, por exemplo. Tipo, era só isso, era isso e rock, né, Julinho? Era muito. Então, tipo assim, ele é daqueles que não tem meio termo, entendeu? Ele era muito intenso. Ele era muito intenso. Então ele gostava de musculação, aí ele ensinou a gente a gostar de musculação, a gostar dos artistas que eram fortes, que praticavam musculação também, o Arnold. O que era um bom rock? O Conan e o rock eram os nossos heróis, entendeu? Exato. E a gente acabou, tipo, levando isso pra tudo, né? Pra vida. Assim, ele era muito disciplinado e aquela disciplina dele às vezes não coincidia com os horários, com o andamento da vida de 3 filhos, três jovens ainda, 3 adolescentes, cada um em um horário, e ele queria seguir aquela disciplina rígida. Então ele começou a competir, então era trabalho, muita disciplina no trabalho, a responsabilidade de levar o neto na escola, buscar, ele era responsável por essa parte. Ele me ajudava a fazer as marmitas também, mas deu o horário dele ir para a academia, ele largava tudo. E tudo. Mesmo que a gente estivesse na metade de um trabalho sem concluir, um trabalho feito, ele, não, agora eu vou. Aí na volta ele vinha e concluiu o que deixou em andamento. Era assim a vida dele, muita disciplina, mas foi assim, foi um marido muito amoroso, um pai muito responsável, preocupava muito com os filhos. O neto, ele adorava demais esse neto, e o medo que ele tinha era da gente morrer antes do neto completar 10 anos. E ele falava, porque depois dos 10 anos ele já vai ser praticamente um mocinho e ele vai saber se defender, porque nós é que cuidávamos do neto, né? E ele foi antes, ele foi quando o menino completou 4 anos. Não conheceu a netinha também, que hoje a gente tem uma netinha, a Luísa. Ele não chegou a conhecê-la e assim, partiu. Ele simplesmente nos disse boa noite, mas não chegou a nos dizer bom dia. Foi muito sofrido, muito dolorido, mas em contrapartida ele também não sofreu nada. Ele simplesmente mudou de plano. Até o dia que a gente vai se encontrar novamente. Eu fiquei sabendo que tem uma coisa dele aí na frente ainda. Aqui, ó. Tem a bicicleta dele aí. Ele morria de ciúmes dessa bicicleta. Ah, é? Não deixava ele usar, não. Não deixava? Não, era dele. Essa daqui eu comprei pro Enzo, mas ele nem anda direito. Essa é do meu pai. É uma lembrança que a gente guarda dele, tá? E parado desde a... A gente nunca andou, na verdade. A gente guardou mais mesmo porque era a bicicleta dele. O cardio dele era tudo nela. Todo feito na bicicleta ou na escada aqui da escola, né? Quando eu comecei também, não existia escada, o aparelho, né? Simulador de escada no Brasil, então eu já sabia que escada era bom, mas a única forma era praticando no estádio ou em alguma escadaria. Então tem uma escola aqui onde eu estudava, fica uns 200 metros daqui, e eu ia lá com meu pai, às vezes com algum outro atleta que estava aqui para competir, para poder fazer escadaria para melhorar a condição das pernas, né? Então a escadaria sempre foi bom para isso. E além disso ele sempre fazia muita bicicleta, então ele ia trabalhar, voltava do trabalho e ia para academia e voltava à academia, sempre de bicicleta, nunca sem a bicicleta. Eu odiava o ônibus o mínimo possível. Ele era complicado.
E você falou que aqui na frente tinha negocinho que ele fazia também? Aí aqui na frente, deixa eu abrir pra você. Vamos lá. Aí aqui, ó, como ele tinha um conjunto de barra e halteres, né? Ele conseguia fazer as remadas, mas as puxadas pros dorsais ficava na dívida, né? Então, sabendo disso e dessa situação que a gente tem na frente de casa ali, ó, tá vendo? Tem as traves. E ele usou muito tempo essas traves para poder fazer suas barras. Então ele fazia todas as posições nessa barra, que é uma trave na verdade, e as remadas ele fazia em casa. Então tinha dia que ele fazia metade do treino na rua, depois voltava e praticava o resto em casa. Você veio fazer barra com ele algumas vezes aqui? Puta que pariu, eu cansei de vir aqui, Maurício, fazer barra com ele. Direto. A gente saía de casa e vinha pra cá e fazia 10 séries de barra, 10 de 10. 10 de 10 aberto, 10 de 10 fechado, 10 de 10 invertido. E aí assim foi longos anos, porque era o que a gente acreditava que fazia o dorsal ficar mais largo possível, né? Então eu pegava muito aberto, né? E fazia o máximo que podia, até não aguentar mais. Quase todo dia a gente fazia isso. Antigamente a gente treinava muito mais, né, do que hoje. Até ter o conhecimento. As primeiras revistas que eu tive o prazer de ter, eu comecei a entender que ali a gente tinha que periodizar, mas até então eu fazia praticamente todos os músculos todos os dias. Na ambição de crescer mais, eu achava que treinando mais seria mais rápido o meu crescimento. Quantas vezes você competiu com seu pai, juntos? No mesmo campeonato? No mesmo evento? 2007 uma vez, 2008 duas, 2009 uma. 4 vezes? 4 vezes os mesmos eventos. 4 vezes vocês voltaram com... Sempre com os títulos de campeão. Eu, os 2 de overall e eles de categoria Master. Tem esse troféu depois pra mostrar pra você lá na loja. Que agora eu tô reformando todos os meus troféus. Então tem bastante troféu que já tá lá na loja, que eu tô organizando pra poder pôr tudo na prateleira. Vai várias prateleiras, então eu tinha que reformar tudo, que são troféus bem antigos. E depois dessa reforma eu vou deixar eles todos bonitões e brilhando lá na loja expostos. Aí eu vou mostrar os do meu pai também, que eu faço questão de deixar todos lá. É a história, né? E pode ter certeza que o melhor momento que eu tive dentro do fisiculturismo foi a minha vitória de 2013 no Amador, quando eu conheci o Arnold Schwarzenegger, que eu desci do palco e o primeiro cara que tava lá era o meu pai. Inclusive essa foto que tá aí agora. Então ali foi um momento muito marcante. Eu falei pra ele, tá vendo, pai? Eu falei pra você que ia conseguir. Mas ele sempre sabia. Na verdade, meu pai sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesmo. Isso era uma coisa que nem eu acreditava. O tanto que ele depositava de fé e energia em mim, né? Então ele me considerava meio que um super-herói. Nunca fui isso, mas ele me considerava. Então sempre quando eu ia para os eventos e meu pai ia junto, eu também pensava, não posso decepcionar, né? É a pessoa que eu jamais posso decepcionar. E depois que eu perdi ele, eu também perdi um pouco da vontade de competir. Justamente porque eu não tinha mais o meu maior fã, né? Minha maior inspiração. Então aquilo tudo se tornou meio sem sentido. Passou mais sendo minha fonte de renda, né? Passei mais a focar como trabalho do que como paixão. Mas depois de muito tempo, depois dessa cicatriz estar fechando, né? Eu tive um pensamento novo e durante essa conclusão de pensamento eu vi que eu precisava voltar a competir, que eu não podia deixar o meu sonho
acabar porque meu pai não estava mais comigo. Porque eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele não deixaria eu ter parado. Então voltar a competir depois de tanto tempo foi justamente para poder concluir o trabalho, né, que eu tinha iniciado na minha adolescência ainda e que era difícil porque eu não tinha mais força. E depois de tudo isso, hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa e por mais que eles não estejam mais aqui comigo, ele vai estar aplaudindo sempre qualquer coisa que eu faça em prol do nosso esporte, seja eu competindo ou eu preparando um atleta, porque ele vibrava sempre por mim, independente de qual que era a minha vitória, em qualquer âmbito pessoal da minha vida, ele sempre estava lá para aplaudir. Então esse era o seu Josete. Quem conheceu ele pode ter certeza que vai escrever algo de positivo nesse vídeo, porque meu pai no velório eu tive certeza que ele era um cara muito querido. Eu acredito que foram mais de 500 pessoas no velório do meu pai para vê-lo pela última vez numa noite muito fria e num dia nublado, que foi o dia do enterro dele. Mas muita gente passou lá para se despedir. Então eu me senti muito honrado por saber que meu pai era tão querido. É um final que eu desejo para qualquer pessoa.